noite. Sejam muito bem-vindos a mais um... Esquece. Vamos aqui de novo, vamos de novo. Pera aí, não corta não. Vamos lá. Bem-vindos a mais um TMG Cast. Aí, ó. E aí, Amanda, como é que você tá? Tudo bem? Tô nervosa. Esse segundo episódio, ainda estou nervosa. Pois é, né? Um negócio diferente, né? Esse papo aqui que a gente tem toda quarta-feira. Acho que vai ser algo que a gente tá construindo, né? E hoje a gente vai ter um assunto, nossa, incrível pra gente debater um pouquinho, conversar um pouco mais, né? Vamos. Temos convidados? Eu acho que a gente tem uns convidadinhos, mas antes de falar dos convidados, Sim. Vamos só lembrar você que tá aí acompanhando o TMG Cast. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, deixar seu comentário, porque isso aqui é um bate-papo, aqui é uma troca entre a gente que está aqui na mesa com vocês. Então a gente quer saber um pouco do que vocês acham, do que vocês pensam. E se vocês tiverem ideias de convidados, eu tô derrubando o cenário aqui, mas vamos fingir que tá tudo bem. Mas se você tiver ideias, se você tiver comentários, se você tiver algum assunto para poder que a gente traga aqui, é só deixar aqui. E como a gente falou lá no primeiro episódio, né, é um papo que a gente vai ter na mesa, um papo super interessante com várias pessoas e com vários hosts diferentes. Hoje tá eu aqui e a Amanda. E a gente vai ter um papo incrível, né, Amanda? Verdade. Pode apresentar a nossa convidada? Verdade. Nossa convidada é Melissa Figueiredo. Tudo bom, Melissa? Tudo ótimo. Melissa é psicóloga, tá, gente? Se vocês querem saber um pouquinho mais, a gente tem outro episódio gravado com ela. Vão lá, dão uma olhada, porque tem outras gravações dela falando sobre a vida dela, sobre a profissão dela, tudinho direitinho. Então, Matheus, vamos conversar um pouquinho sobre esse boom que tá tendo aí na internet, né? Não é, menina? Que caos que aconteceu essas últimas semanas. Não, Foi um assim, caos. eu que sou mãe, eu fiquei mais louca ainda. Eu não sei como é que foi pra Melissa, mas não sei se você viu muita coisa nas redes sociais sobre esse assunto, né? A gente tá falando da série Adolescência, da Netflix. Chega só o microfone um pouquinho mais perto de você. A série Adolescência, da Netflix, que foi algo ensurdecedor. Foi. Está sendo ainda, né? Ensurdecedor, porque... Ainda tá em alta, muito. Não, e é um assunto que, tipo assim, se a gente fosse parar pra analisar, se a gente não ouvisse o burburinho, talvez ela passasse despercebido pela gente. Mas Verdade. a gente meio que agradece por esse assunto ter virado pauta, tanto pela qualidade técnica, mas quanto pelo assunto também, né? E ter vindo à tona, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a série. A série fala sobre um caso que eles estão investigando de um menino que cometeu um assassinato contra uma colega de classe. E aí a série vai desenrolar sobre tudo isso, sobre o que eles estão querendo trazer, né? Sobre esse caso, né? E eu acho que é muito legal a gente falar da relevância, né? Porque como que essa série pode ter causado tanto impacto assim, cara? É porque é aquela história, né? A gente acha que os nossos filhos estão dentro de casa, estão seguros. Então a gente, querendo ou não, já começa desde pequenininho. Eu tenho alguma coisa para fazer, a gente dá a tela pro bebê. E aí a gente vai tendo esse ciclo vicioso, eles crescem um pouquinho e vêm para as redes sociais. Só que, querendo ou não, a gente tem uma outra visão de rede social, né, Matheus? Querendo ou não, o adulto consegue entrar e sair, porque, querendo ou não, a gente não é dessa tecnologia. A gente é de outra tecnologia. E eles não. E eles, literalmente, eles ficam presos na tela total. É igual quando eles são pequenininhos, falam assim, a criança não tem autismo, tem muito excesso de tela. A criança não é agitada, tem muito excesso de tela. Sim. E aí vem o caso, a criança não está dentro do quarto quietinha, ela está em excesso de tela. E esse comportamento é que a gente não consegue identificar. Pois é. E aí entra a sua especialidade. Como é que a gente consegue, Melissa? Então, o movimento é sinal de vida, né? Ultimamente, a gente vê muitos diagnósticos, assim, de TDAH, né? De TDAH, principalmente, que é Verdade. muito relacionado com as telas. Porque quando a gente fala sobre crianças e adolescentes, né? O natural da criança é brincar. É fazer barulho, é fazer besteira, é rabiscar a parede, é quebrar o seu vaso de planta,
entendeu? Jogar a bola na casa do vizinho. E quando isso não acontece, o que está acontecendo, né? E a gente vê esse boom de diagnósticos de TDAH, por exemplo, e eu não estou descredibilizando nenhum, mas realmente a tela ela causa efeitos muito parecidos, até em nós adultos. Não é só nos adolescentes, né? Mas em nós adultos também. Só que o adolescente ele está em formação. Nós já somos seres formados, né? Em constante evolução, mas formados. Eles estão em desenvolvimento, né? O cérebro está amadurecendo, o comportamento, o emocional. E quando a gente perde esse controle, quando a criança fica muito em silêncio, e o adolescente também, o que está acontecendo? É aquela famosa frase, né? Criança precisa ser criança e adolescente precisa ser adolescente. Sim. Precisa brincar, precisa correr, precisa gritar, precisa fazer barulho. Porque se tem uma criança dentro de casa que tá muito quieta, antigamente é que a gente falava, né? Tá fazendo merda. Isso Hoje aí. em dia, não. Hoje em dia é normal as crianças ficarem quietas do nada. Verdade. Sem só prestando atenção no celular. E eu acho isso muito estranho. E eu vejo isso acontecendo porque eu acabo lidando com bastante criança no meu dia a dia, no final de semana. E você vê as crianças quietas com a cara no celular, cara. É igual o tédio, né? É. A adolescente geralmente sente tédio. Hoje em dia a gente não sente mais tédio. A gente, eu tô com tédio, vai lá e mexe no celular. Mas o tédio, ele abre espaço, o tédio sem o uso da tela, né? Ele abre espaço para um processo criativo. É no tédio que a gente tem as nossas melhores ideias. Que as coisas passeiam pela nossa cabeça, né? Sim. E com adolescente também não é diferente. Então, assim, você vê muito adolescente, via, né? Hoje em dia eu quase não vejo mais. Ai, que tédio. Ai, não tô fazendo nada. Ai, não tem nada pra fazer. Ai, que tédio. Hoje em dia os adolescentes não sentem tédio. Eles sentem e já vão mexer no celular, jogar um videogame, assistir alguma coisa. Não tem mais aquele ficar sentado no sofá sem fazer nada, né? E brincar na rua. Poxa, eu não tô fazendo nada. Eu vou chamar o fulano pra brincar. Verdade. Né? É muito aquela cena que a mãe fala, mas ele estava dentro do quarto. O tempo todo. Eu pedi pra ele desligar acho que é o videogame, né? Um negócio assim, mas ele estava dentro do quarto. É aquilo, a gente achar que tá dentro do quarto e tá tudo bem. E às vezes não tá, né? E acho que queria meio que trazer isso também. Quanto que a internet pode impactar, né, redes sociais, na construção da personalidade de um adolescente. E até de uma criança, né? Porque a criança também tá em construção e um adolescente está naquela fase de entender quem ele é. Então, qual é o impacto da rede social na vida do adolescente, sabe? O que o adolescente busca, normalmente? Né? Quando a gente é adolescente, que a gente está entrando na adolescência, a gente busca ser aceito. O adolescente, ele busca ser aceito, ele quer pertencer a algum lugar, a um grupo, né? Ele quer ter amigos, ele quer se identificar com alguma coisa. Quem eu sou, né? Eu pertenço a quê? Qual é a minha função? Eu gosto de quê? Eu sou bom em quê? Eu desenho? Eu sou bom em artes? Eu sei tocar algum instrumento? Então, assim, a rede social, a internet, ela é uma vitrine, né? Quando o adolescente ele tem esse contato com a vida do outro, que parece ser perfeita, né? Você olha assim, o outro... É como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Sempre verdinha. Né? O vizinho, ele passeia mais, o vizinho sabe fazer mais coisas do que eu, o vizinho é bom tocando violão e eu sou ruim. O vizinho, enfim, né? Então entra a comparação, entra a frustração, entra a autoestima, né? E nessa fase é muito comum você ver adolescente assim, porque eu tenho insegurança, não sei o quê, ter uma visão distorcida sobre a pessoa que ele é, né? Então eu acredito que seja principalmente nisso, né? Que essas são as temáticas do adolescente. Né? Cada fase da vida tem uma temática, uma problemática diferente. E a do adolescente é essa. Poxa, eu quero ser aceito, eu quero pertencer a algum grupo. Todo mundo tem isso, né? Eu passei, e Amanda, queria ser aceita pelas pessoas? Queria, só que ainda tinha um prejudicial, tá? Isso que a série aborda muito. Que na nossa época a gente não chamava como bullying, né? Chamava como zoação, zoeira. Então, querendo ou não, às vezes assim, eu queria entrar no grupo e aí eu era malvada. Era pra ser aceita. Eu não vou mentir pra você, ainda mais que eu era mais alta. E querendo ou não, a gente acha que por a gente ser alto, a gente nunca tá em destaque, mas a gente sempre tá em destaque. Então eu não podia ser a bobona, sabe? A grandona bobona, não. Eu tinha que mostrar a minha força. E querendo ou não, eu tinha que fazer esse tipo de maldades
sabe? Eu acho que se fosse na série, eu teria sido assassinada. Daí eu talvez teria o assassinado, porque eu era muito lerdinho, eu era muito devagar, cara. Eu também. Eu Eu era era que sofria o muito. bullying. Eu sofria Aham. bullying. Meu Deus do céu, a gente sofreu, né? Eu Ai, meu Deus. era que sofria o bullying. Ai, meu Deus. Mas, ao mesmo assim, sendo o meio devagar nesses quesitos, a gente aprende a se defender, né? Tem que aprender a se defender no meio desse caos de Não, eu adolescência. acho engraçado que, assim, eu praticava, mas aí eu cheguei numa certa idade que eu comecei a defender. Sabe? A justiceira. Mas eu acho que tinha esse sentimento de culpa, sabe? De, nossa, eu fiz mal pro outro. Só que não tinha desculpa. Não ia lá pedir desculpa, não. Mas assim, se eu visse Mas fazendo tinha essa com o tomada de outro, consciência, né? eu tinha essa consciência. Tanto que eu acho que isso começou a me fazer bem. Porque, querendo ou não, a adolescência é uma fase muito ruim. Porque a gente, como você falou, a gente não sabe quem a gente é na sociedade. A gente não sabe o que a gente é pro mundo. Aí, quando chega em casa, você não sabe fazer nada. Você é uma inútil, você é isso, você é aquilo outro. E, então, assim, querendo ou não, a gente tenta se encaixar. E na nossa época, a gente não tinha essa facilidade de ter, literalmente, a internet na mão. A gente tinha que ir pro computador, ligar a internet de escada e ficar... Eu peguei essa fase, tá, gente? Pelo amor de Deus, É era horrível, triste, era né? triste. Era triste, isso era triste, meu Deus do céu. E tinha mês que o pai não pagava a conta e o negócio não pegava. É um pulso só, um pulso depois de meia-noite. Era punk. brabo. Mas E hoje- assim, é escola, né? É escola. E a escola acaba ajudando a moldar o adolescente, a criar o adolescente, o conceito de viver em sociedade. E eu acho legal a gente tocar nesse assunto, porque, tipo assim, como que a escola tá preparada para lidar com isso? Com essa complexidade da adolescência? Será que a escola... Eu fico me perguntando, até mesmo pela série, será que... Pelo que a gente viu, né? A série, de certa forma, mostra que a escola tinha muitos adolescentes, poucos adultos, e os adultos não se conectavam muito bem com os adolescentes, eles não queriam, às vezes, se conectar para não se comprometer com aquilo. E será que a escola também poderia ter evitado algo? E como as escolas podem ficar atentas a isso, sabe? O contexto escolar, assim, durante muito tempo é muito presente na nossa vida, né? Então, exerce um papel fundamental no desenvolvimento daquele ser humano, daquele adolescente. Então, assim, na série, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção é que tem muitos alunos, como você disse, poucos adultos. E os adultos que têm, não têm impulso firme. São adultos sem autoridade. Aí teve uma cena em específico que me chamou bastante atenção, que era um menino branco. Ele encurrala o filho do policial, assim, na parede. Ele dá uma prensada, assim, e ele começa a fazer bullying com o menino. Aí passa um professor, um diretor, fulano, não faz isso, né? Sai de perto dele, deixa ele em paz. Onde banaliza aquela situação, né? Assim, eu acredito que a escola ela tem um papel fundamental nessa questão, porque quando a gente pensa em escola, a gente pensa em coletivo, a gente pensa em sociedade, em uma comunidade. A escola é uma comunidade, né? Onde tem vários tipos de pessoas diferentes, de cores diferentes, de gostos diferentes, de jeitos diferentes. Então, a gente aprende a conviver em sociedade. O nosso primeiro contato com a sociedade é na escola, né? Com uma comunidade. E se a escola deixa passar batido certas coisas, qual é o rumo que vai, vai... A gente vê isso também acontecendo no Brasil, né? Sim. Tipo assim, eu vi na realidade da escola pública. Sim. E aí, a escola pública, 45 alunos dentro de uma sala de aula. Quantas turmas existem naquela escola? Sei lá, 10, 12 turmas? Para cada série, Pra cada né? série. Eu vou te falar, na minha época de escola ainda era pior, porque eu ainda peguei uma época que a polícia ficava dentro das escolas públicas por conta disso. As pessoas praticavam tanto bullying uma contra as outras, a escola não tinha esse suporte, porque, querendo ou não, hoje é que a gente entende que isso é errado, né? E naquela época não, naquela época era zoação, era engraçado, entendeu? Como assim, eu já vi muitos casos do próprio professor rindo e falando assim, deixa de bobeira, vamos ser homem, ou então vamos parar de graça, sabe? E assim, muito machismo também dentro de uma escola.
E aí, como eu estava falando, como começou a ter muito... As pessoas tinham muito bullying dentro da minha época, as pessoas estavam começando a ir com facas para a escola. É uma coisa muito grave. Com E cadê a facas. escola? E cadê a escola? Era muito, assim, impactante, sabe? Da gente chegar todos os dias, abrir mochila na entrada e na saída. Muito doideira como aconteceu. doideira. Hoje a gente tem outras coisas acontecendo, né? Até mesmo similares ao que acontece na série. Porque a série ela só é um exagero da realidade. Sim, Se existe um exagero é porque algo aconteceu. verdade. Tipo assim, o que a gente tá fazendo? Por que a gente não tá prestando atenção nos adolescentes? Por que a gente não consegue se conectar com eles, cara? Eu acho que nós, pais, que somos culpados. Porque, querendo ou não, assim, a gente... É aquilo que eu falei... eles são pequenininhos, toma tela, porque a tela é minha babá. Eu preciso fazer minhas coisas dentro de casa, eu cheguei cansada do trabalho, eu preciso ajeitar tudo. E essa criança não para de chorar o tempo todo, tá atrás de mim, mamãe, mamãe, mamãe. Então, toma o celular. E ali aquela criança fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, até eu terminar meu serviço. E aí começa a crescer. Não quero, que a gente sabe que vem a fase da rebeldia, né? Não quero estar com você, não quero me comunicar com você. E aí, o que a gente faz? Vá pro seu quarto que tá de castigo. Mas, assim, o castigo é com a tela do celular. E mexendo com tudo, falando com outras pessoas que a gente não sabe, que a gente não conhece, que a gente não entende. Querendo ou não, assim, eu não entendo tanto das redes sociais. Então, tem emoji que eu não entendo, que eu não sei o que é, que eu não sei o que significa. Que é abordado também no filme. É porque realmente a gente está desconexo dos adolescentes, né? Então, cada grupo tem a sua forma de linguagem. Verdade. E os adolescentes, eles adotam uma linguagem que a gente não conhece. Pra mim, o emoji de coração vermelho é o emoji de coração vermelho. E é só isso. Mas pra eles tem um significado. Porque cada grupo vai colocar um significado pra cada Verdade. coisa, né? Então, assim, você vê isso acontecendo em aplicativo de namoro. Cada emoji no seu nome significa que você está disponível para algo. Você vê isso nas redes sociais dos adolescentes, dos jovens se comunicando através de emojis. E assim, a gente não consegue se conectar com eles por quê? Talvez seja porque, para essa geração, a internet é uma extensão da realidade. Não é só a internet, né? É algo que está presente na vida deles, então o virtual é tão real quanto o real. Verdade. Então, assim, a gente consegue separar muito bem isso e para eles é mais difícil. Verdade. E foi o que a gente conversou. A gente zoava na escola e acabava na escola. Eles não, querendo ou não, eles têm outra plataforma, né? Que saem da escola e vão para as redes sociais. A tortura acontecia só na escola. Só na escola. O que você tem visto hoje, atendendo alguns adolescentes e tudo mais? Esse impacto dos adolescentes na rede social e a extensão dessa rede social tem afetado muitos adolescentes hoje em dia? Sim, tem bastante. E uma coisa que me chamou a atenção no que você falou é que você mencionou, o adolescente, ele quer estar longe da gente, né? No caso, os pais, quer estar longe dos pais, quer ter esse distanciamento. Então, assim, nós adultos, a gente usa o quê? A gente usa Instagram, a gente usa Facebook, Twitter no máximo, né? Mas existem outras plataformas. Igual na nossa época, por exemplo, de adolescente. Os meios de comunicação, eu peguei o MSN, né? Minha época de adolescente tinha lá o MSN. A minha mãe usava o MSN. A televizinha tava tremendo. MySpace. Tinha várias coisas, né? MySpace também. O Tumblr. É isso aí. Tumblr tem suas regras. Tinha o Tinder da outra geração, que era o UOL. Bate-papo, né? Da UOL. Isso aí. Então... A Amanda pegou o bate-papo da UOL, né, Amanda? Mas tá ficando quietinha aí. Arquiva. Então, acaba que eles tentam fugir, né? Eles criam a forma deles de se comunicar. É igual, por exemplo, não sei se vocês viram as notícias, que o Discord é muito presente nos adolescentes. Só que o problema é que muitos adultos também usam o Discord, né? Então, são adolescentes sem supervisão perto de adultos mal intencionados. Então, assim, aí gera... E o Discord é a terra de ninguém. O Discord é terra de ninguém, cara. Eu fiquei lá
Poucas vezes que eu entrei no Discord, eu fiquei, meu Deus, o que é isso aqui? É Aham. outra coisa. Você encontra de tudo. Você encontra de tudo, literalmente. Literalmente de tudo. De coisa boa, coisa ruim, a coisa péssima, coisa horrorosa. E tipo assim, é terra de ninguém, cara. É terra de ninguém. Discord é. E Reddit também. Reddit também é outra rede social que é o submundo do submundo se deixar. Tu entra em cada coisa lá dentro. Não é, Guilherme? O Guilherme tá ali só concordando, porque. Ah, o Twitter, mas o Twitter, o Guilherme tá falando aqui com o Twitter também, mas tipo assim, o Twitter é a rede social da agressividade. Todo mundo ele é agressivo, todo mundo quer todo mundo se discutir, odeia. todo mundo se odeia. Isso Agora, aí. o Reddit e o Discord é terra de você conseguir fazer coisas. A gente teve até o caso aqui no Brasil, né? Do Discord que aliciava meninas e o garoto foi preso e você vê aquele garoto completamente apático, dizendo que aquilo dali era a realidade dele, que ele não tinha feito nada de errado. É o que chamam de estupro virtual, né? É bizarro, né? Bizarro, Com muito até que bizarro. ponto as coisas conseguem chegar na internet. Porque é a realidade pra eles, né? É porque aquela história, a internet literalmente ela é terra de ninguém, né? Querendo ou não, a gente pensa assim, é um mundinho, mas não, acho que é o maior que o nosso mundo literal. A gente que não tem acesso a tudo, né? Verdade. Ele falou assim sobre a conexão, né, com os adolescentes e assim, por exemplo, a gente vamos jantar à mesa, né? Somos uma família. Aí você vê a família toda mexendo no celular na hora da janta, na hora do jantar, né? Sendo que o jantar geralmente é o momento que a gente tem para poder falar como é que foi o nosso Verdade. dia, né? Saber do dia da outra pessoa. A gente vê não, que eu tô falando com o fulano. O fulano tá lá na Paraíba, você tá aqui no Rio de Janeiro. Você tá mais próximo da pessoa que tá longe de você do que na pessoa que tá Na tua frente, né? na sua frente. Verdade. Aí, Então, será que a gente tá atualizado do que eles gostam, do que eles têm acesso? Porque na nossa época foi uma época diferente, né? A tecnologia era diferente. Então, hoje em dia, eu acredito que os pais, principalmente, eles precisam estudar. Eles precisam estudar. correr atrás do conhecimento na hora de, vou te dar um telefone. Preciso me comunicar com meu filho na escola. Hoje em dia não dá mais pra viver sem telefone. Ok, toma aqui. Mas tem o controle parental, né? Tem o Family Link, o Tem o terror Family de todos Link, os adolescentes. Tem o Family Link, o próprio Instagram, a Meta, junto com o Facebook, tem o controle de pais que eles conseguem observar. Existe o controle até mesmo para quem tem Android e o iPhone também, né? Controle familiar, então você consegue controlar quanto tempo o telefone consegue ficar ativo. Inclusive, a minha prima tem uma filha de 14 anos e ela tem isso, ela ficava pra morrer. Que chegava 2 horas, o celular dela fechava ninguém conseguia tudo. abrir. E aí tinha que esperar pelo menos mais 2 horas pra ela conseguir. Ela ficava pra morrer. E foi a solução que a minha prima encontrou. E hoje ela, tipo assim, minha prima faz curso de desenho, vai pra escola, faz outros tipos de cursos ao longo da semana, no final de semana, porque tem esse controle. A minha prima não deixa ela solta. Porque se deixar ela solta, vai acontecer isso. Ela vai entrar nesse mundinho e não vai querer sair nunca E é mais. uma coisa assim impressionante, né? Porque antigamente, quando eu era pequena não, adolescente, né? Aí a mãe falava assim, eu falava, mãe, eu vou na rua. E o nosso mundo E solto era a sumia, rua. e isso sumia, aí, louco do mundo. Dava o Ia famoso louco do perdido. mundo. O famoso perdido na mãe, no pai. Isso. E aí falava assim, se o vizinho me contar, já era. Você E a dependendo do gente vizinho. literalmente se perdia na rua. E hoje não, hoje eles se perdem totalmente No celular. no celular. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o maior vilão da série foi a internet? Do ponto de vista de vocês? O maior vilão da série é a sociedade como um todo. Sim, eu concordo. Eu acho que nesse contexto, no contexto da série, por exemplo, quando uma criança morre, né, desse jeito, um adolescente, a gente tenta, culpa do pai, culpa da mãe, culpa da escola, mas eu acho que a sociedade falhou, a comunidade falhou, as pessoas falharam. Porque, assim, tudo que acontece é igual a pessoa que tem depressão. Geralmente a pessoa fala, poxa, mas nem dá pra perceber, era tão feliz. Quem tem depressão, antes de fazer, né, isso, grita. Sim. E o adolescente também não é diferente. E o pai fala uma frase que, tipo assim, é uma frase que eu já tinha ouvido e aí naquele contexto da série fez completamente sentido. Pra criar uma criança, eu preciso de uma comunidade inteira.
É preciso uma comunidade para criar um ser humano, um indivíduo. Você não cria seu filho sozinho. Não tem como, é Não impossível. É impossível você estar com ele 24 horas no seu dia. Você precisa mandar seu filho para a escola. Você precisa mandar seu filho para os afazeres que ele precisa. Curso, atividade física, botar ele na escolinha de futebol, numa natação. Você precisa que ele faça outras coisas. E também é responsabilidade da sociedade, inclusive legal, cuidar das crianças. É uma responsabilidade legal que tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a responsabilidade do Estado também cuidar da criança. Então, a gente faz parte do Estado, a gente faz parte da sociedade. Sim, então, verdade. é nossa responsabilidade cuidar da criança. E a série deixa isso explícito na nossa cara. Ela joga isso na nossa cara. Que não foi os pais que falharam, não foi só a escola que falhou, não foi só a internet que falhou, não foi só o Estado que falhou. Foi As todo pessoas mundo. falharam. A Todo sociedade mundo falhou. falhou. Todo mundo falhou junto. Eu acho que isso é sinônimo de fracasso, assim, socialmente falando, né? Fracassamos. Sim. E o que a gente tem feito pra melhorar isso, cara? Pra mudar esse cenário? Eu acho que a série escancara muito isso na nossa cara pra gente conseguir... E uma coisa também que eu percebi que é... Desculpa te cortando, Matheus. É também a dificuldade de receber o não. Sim. Isso eu percebi muito forte. Porque eu acho que era assim... vou fazer isso, pronto, fazia. E quando ele ouviu o não, que foi da menina... foi da psicóloga, ele ficou muito, muito agressivo. E a dificuldade de ouvir o não e a necessidade de nós, pais, de darmos tudo para os nossos filhos. A gente tem criado a gente tem vivido num tempo de permissividade. Verdade. Tudo é muito permissivo, tudo pode, tudo é possível. E nem tudo é possível, né? A vida é feita de fracassos, a vida é feita de nãos, de mais nãos do que sims. Sim. Então, assim, não tem muito pra onde você correr. Se você, como pai, não ensina ao seu filho que não pode, que não deve, que não vai, a sociedade vai ensinar e ele vai se frustrar com isso. E eu lido hoje com jovens que às vezes se veem frustrados pelos nãos da vida. Há pessoas que saíram da adolescência que não ouviram muitos nãos, que tiveram muitos sims, e hoje não sabem lidar com a frustração de não conseguir, de não ir em frente, de não conseguir aquilo que eles queriam. Então você vê jovens paralisados porque não souberam ouvir um não e hoje não querem continuar, não querem seguir. Paralisados e às vezes muito sensíveis. Sim. Né? Você vê assim, encostou, aconteceu alguma coisa, né? Tá frustrado. São pessoas que não sabem lidar com a frustração da vida, né? Porque a vida é isso mesmo. Como você disse, é mais não do que sim. É mais não do que sim. Né? Mas quando o sim vem, você vê que todo o seu esforço valeu a pena. E mesmo quando existe o sim, eu tenho visto pessoas que, mesmo sim, desistem no meio do caminho porque descobrem que no meio do caminho do sim existe dificuldade. Verdade. Porque nada é perfeito, gente. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Sempre tem uma dificuldade, sempre vai ter uma coisa que vai te tirar do sério, tirar tua paciência. Vai ter uma pessoa que vai pisar no teu calo, uma pessoa que vai ser sua pedra no seu sapato. E quando você encontra essa dificuldade, você desiste. Sim. E não tem como. A vida não é feita disso. A vida é feita de você persistir, de você continuar, e você ter um objetivo. Então, Você aprender com o que Isso. passou pra você não cometer o mesmo erro, né? claro, com certeza. E assim, voltando lá àquele assunto, o que a gente tem feito pra melhorar? Porque a série escancara muitas coisas na nossa cara. Escancara que a gente tá errando. E o que a gente tem feito pra melhorar? Eu vejo hoje que a sociedade, não só no nosso país, mas no mundo, a gente ainda tá muito atrás, muito aquém da regulamentação da internet, por exemplo, das redes sociais, do que pode, o que não pode, quais são as punições em relação a isso. Então a gente ainda tá, as leis, o Estado ainda tá muito no estado embrionário do que vai fazer. E a internet está muito mais lá na frente, a gente tem IA, gente. A IA aí tomando conta de tudo. É isso aí. Tomando, às vezes, lugares de empregos. E, tipo assim, qual é a regulamentação que existe para a internet? Se hoje o Estado não conseguiu nem regulamentar uma rede social, não conseguiu regulamentar o que é certo e errado na internet, como é que ela vai conseguir regular se uma IA é certa ou errada, se a IA pode ou não executar algum trabalho, ou aquele trabalho tem que ser feito por um humano? O Estado está nesse período embrionário. Então, assim, é deficitário? É deficitário.
a gente precisa correr atrás do tempo, precisa correr atrás do tempo perdido. Mas, além disso, o que a gente, como indivíduo, pode fazer? Eu acredito que, assim, você falou sobre o papel do Estado, né? Nessa questão. Eu acredito que o que falta, principalmente, são as políticas públicas de prevenção, né? Para a gente ensinar. Não tem manual para ser pai, para ser mãe, né? Tem coisas que a gente aprende na prática. O uso da internet é algo muito recente ainda. A tecnologia avança, mas a gente não avança tão rápido quanto ela. Então, a gente precisa se adaptar, né? Então, a gente vê, assim, cadê o conhecimento? As pessoas precisam buscar também o conhecimento, né? Eu, como, por exemplo, mãe, se eu fosse mãe, né? O que meu filho está consumindo? O que ele está vendo? Quem ele está acompanhando? O que ele está comprando? O que ele está pesquisando? Né? Porque isso vai futuramente formar, vai ter ali uma participação no caráter daquele adolescente, né? O adolescente, a gente fala, né? O aborrecente, porque é tudo intenso na adolescência. Mas não é uma sentença. Mas principalmente é o que vai moldar o caráter, né? Os valores, a moral daquela pessoa no futuro. Eu brinco que os adolescentes não fazem aborrecência, eles falam faz adolescência. E depois passa. É muito daquele filme da Disney, como é que fala? Que tem várias emoções. Divertidamente. É muito aquilo. Esse filme é incrível. Maravilhoso. É muito bom. Então, pais, assistam Divertidamente, pelo menos pra você pegar alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Vamos evoluir, gente, vamos evoluir. Que esse papo aqui tá acontecendo porque a gente não tá evoluindo, gente. É verdade. A gente parou aí no ECA, entendeu? Porque a gente não tinha nem ECA, aí você via, assim, talvez a mãe, a avó, né? Porque eu fiquei 3 anos sem estudar. Hoje em dia isso né? Aí bate lá o conselho tutelar assim, oi, por que não tá levando fulaninho pra escola? O que tá acontecendo, né? Mas parece que a gente deu essa estagnada. Verdade. Eu acho que demos sim. Porque querendo ou não, vocês são dessa geração tecnológica. Querendo ou não, eu vim dessa mais tardia de que eu não preciso de internet. Então, eu acho que é daí que vem o pecado. Sabe? Eu não preciso da internet, eu preciso só falar no telefone. E aí, é nisso que a gente está pecando com os nossos filhos. Eu vou te falar, eu tenho em casa uma, e o dia que ela tá mais deprê é o dia que ela tá literalmente dentro da internet. E eu já comecei a sacar esses comportamentos dela, sabe? Ou então, o dia que ela tá muito eufórica, eu sei que vai ser um dia que ela vai estar para baixo. Eu acho que a gente também observar os nossos filhos é muito importante, sabe? É entender que quando ele pega o telefone, a fisionomia dele mudou, tá acontecendo alguma coisa. Ou então, quando ele pega o telefone, eu vou pro meu quarto, tá acontecendo alguma coisa. Prestar atenção, né? Isso aí. É o prestar literalmente atenção no comportamento deles. A gente precisa criar um ambiente seguro para aquele adolescente se expressar, né? Para aquela pessoa em formação, aquele ser humano em formação, se sentir à vontade para poder chegar e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Porque às vezes, assim, a gente tem uma reação ruim, às vezes a gente não entende. A gente já foi adolescente, né? Mas fica, poxa, por que tá sentindo isso? Por que tá passando por isso? Que bobeira, né? Mas isso aí vai passar, não sei o quê, porque a vida tem problema muito maior. Mas é aquela fase, né? E quando a gente, assim, diminui o problema daquele adolescente, a gente espanta. Cara, ele sai de perto da gente. Isso aí é um ponto muito legal. Todo mundo aqui já foi adolescente. Sim. Todo mundo já foi adolescente. Todo mundo sabe que é o caos ser o adolescente. E por que a gente não consegue ter empatia com o adolescente com o que ele tá sentindo? Porque a primeira coisa que a gente faz é afastar o adolescente, cara. A gente repele ele. Que coisa que dá na nossa cabeça com isso? Querendo ou não, os adolescentes eles são muito cruéis, né? Igual a fase do menino. Começa o cabelinho, o bigodinho, o rosto cheio de espinha. Aí vem o tal do casaco num calor. Gente, eu não entendo isso. Esses dias quase que eu bati um na rua, tá? Um calor de quase 40 graus, a criança de casaco. Esse garoto... Meu Deus! O que esse garoto tem, pelo amor de Deus? A gente quase desmaiando de blusa. E ele de casaco, 45, 50 graus no Rio de Janeiro. Não entendo e nunca vou entender esse negócio, cara. Eu também não entendo. Aí tem as meninas, começam
a ter os seios, aí usa blusão, usa casaco, é um looping de hormônios. E aí começa o gostar, tô gostando do menino, e tá gostando, aí começa a Aí vem zoeira. aquela encarnação, né? Ah, tá lá, tá gostando de você, olha lá, Isso aí. fulano. E aí Quem faz nunca? os memezinhos cara. na internet. Ah. Mas a gente repele os adolescentes Isso. quando estão nessa fase. A primeira coisa que a gente faz é repelir. Não senta pra ouvir, não senta pra ensinar, não senta pra educar. Já começa que eles mesmos já saem, né? Eles não se sentem à vontade. Verdade. Nunca vão se sentir à vontade. E mesmo que eles não se sintam à vontade, a gente precisa falar. Sim. É igual aquele famoso tabu que a gente vê em todo filme. O adolescente entrou na puberdade, começou a sua vida sexual ativa. Vamos falar sobre isso aí. Não, Ai, eu pelo vou amor falar- de Deus, Eu não vou quero falar sobre sexo com a minha mãe. Pelo amor de Deus. Ai. Mas, cara, eles não querem ouvir. Mas você tem que falar. Independente se ele quer ou não. Às vezes a gente não ouve coisas que a gente não quer ouvir e precisa. Verdade. É a mesma coisa dos adolescentes. E às vezes, nesse momento que você força ele a ouvir você e trocar aquela ideia, ele vai se abrir um pouco mais. E assim a gente constrói um espaço seguro, não é? Talvez não seja exatamente forçando, mas fazendo ele perceber que você pode falar sobre isso também. Você também passou pela puberdade, você também já foi virgem, teve seu primeiro contato sexual, você também se sentiu nervoso. E também nos outros assuntos, né? Você também sentiu raiva de um amigo que brigou contigo. Você também. Mas a gente, É. assim, já saindo já, porque vocês não são pais, mas querendo ou não, a gente pai, a gente quer se dar muito de certo, né? É. Tipo, muito puritano, não. Eu nunca fiz isso. Eu Não, na minha época, mentira, fazia tudo. fazia Aí até você vai pior. Até pior. Aí você vai ver a avó lá com 10 filhos, aí você fica assim... Minha avó teve vontade 12, gente. Minha avó teve 12 filhos, come. 12! 12! Por acidente. É? Ah, não que... Ah, para! Tava descendo a escada, que Ah, ficou e caiu no colo. É. Mas é muito de você querer se sentir superior, né? Aí vem também o adulto também. Não é... Como é que eu posso dizer? Ai, gente, me fugiu a palavra. Acho que ele não tá com a guarda baixa, né, também. Não, além de não estar com a guarda baixa, é aquele adulto, aquele adolescente que virou adulto, Ah, sim. mas ainda não... É meio... Tá na fase. sabe? É outra Eu não sei. transição. Você tá falando do jovem adulto. Mais ou Né? menos Mais isso. ou menos É isso. o que ainda porque- tem o ranço do adolescente, mas agora tem responsabilidades maiores, né? Não, Trabalhar. eu acho que nem nesse ponto. É no ponto de que eu sou adulta, mas nem eu sei o que eu sou. Ah, sim. Sabe? Assim, quem eu sou também na sociedade. É a fase dos 20. Eu né? acho que nem a fase dos 20, acho que chega nas fases dos 30 também. É Chega, meio chato, chega, sabe? chega. É aquela Chega, coisa eu tô mais próximo dos 30 do que dos 20. Chega, tá aí Não, nisso aí. chega, não é mais nessa faixa etária, mais pra cima. Essa faixa etária assim, tá. Qual que é o eu meu sou? papel? Como é que eu vou contribuir para a sociedade? Quem eu sou de verdade? E será que eu consegui conquistar as coisas que eu queria conquistar? Será que eu tô seguindo o caminho certo? Isso. Naquela dúvida profissional, na dúvida de relacionamento, tudo entra em dúvida, tudo entra em xeque. E qual é o caminho certo? Não existe. Exatamente. Não existe caminho certo. Sim, Não exatamente. existe lugar certo. Existe a vida, Então, assim, do jeito que ela é. a semelhança, né? É o adulto, você se sente assim ainda. E o adolescente também. Então, assim, o adolescente, no contexto pai e mãe, né, dentro de casa, às vezes ele enxerga, quando a gente fala sobre pai e mãe, às vezes a gente olha a nossa mãe, quando a gente é criança, adolescente, né? Sim. Como um ser que nunca erra, né? Perfeito. Ah, minha mãe é isso. A minha mãe, ó, faz o melhor cuscuz do mundo. A minha mãe... Mas aí a mãe um dia errou a receita do cuscuz. É. Aí caiu o pedestal, fez assim, ó, o castelinho desmoronou. Deixa eu- Caramba, mas a minha mãe... Deixa eu falar aqui pra você, olha aqui. Olha bem pra mim. Você aí, adolescente. A tua mãe, às vezes, não sabe o que ela vai fazer, tá? Teu pai também, às vezes, não sabe o que vai fazer. Eles só estão aí seguindo, tentando fazer as coisas darem certo. Não é não, Amanda? A sua mãe, adolescente, também sente raiva, também sente tristeza, também erra, também se arrepende. Tua mãe, às vezes, não sabe nem como é que vai pagar a conta das casas. Teu pai tá desesperado tentando arrumar um outro trabalho. E você aí tentando, achando que eles são perfeitos. Óbvio, os pais, eles tentam ser perfeitos da maneira que eles podem.
e tenta não transmitir essa insegurança para os filhos. Porque é o papel dos pais também dar essa segurança. Mas é bom ser claro com os adolescentes às vezes, sabe? Tipo, poxa, eu sou ser humano. É. Também fico na dúvida. Também eu vou lá, escolho um caminho e erro. Preciso voltar atrás. Preciso pedir desculpas. Então, assim, não tem muita diferença. A diferença é que parece que o adolescente está sempre em destaque. Às vezes, né, é igual, por exemplo, assim, eu tenho vergonha de andar na rua porque eu me acho feio, aí todo mundo olha pra mim. Não tem ninguém olhando pra você. Ninguém se Não importa. tem ninguém É o famoso ninguém reparando. se importa. Ninguém está te olhando. É Aqui, aquele ó. velho ditado. Aquele velho ditado, não. Aquela coisa que acontece, né? Se tá a multidão. Se uma criança sumir na multidão, ninguém viu. É. Ninguém... Tá todo mundo ali conectado literalmente no mundo deles. Eu vou falar isso pra vocês porque o meu filho, uma vez, me deu um susto no shopping. A gente tava na fila do McDonald's. E aí, ele falou, eu vou no meu pai. E o pai, assim, de frente. Ele, não sei o que ele fez da vida. Eu esperando o lanche. Cadê a criança? Quando eu olho, o pai da criança mexendo, preso no celular. E aí, cadê a criança? Ele tava com você. Eu falei, não, ele foi pra aí. E uma fila enorme, todo mundo do meu lado. Eu, gente, vocês não viram um garotinho de cabelinho cacheado, pelo amor de Deus. Pequenininho assim, meio parrudinho. Aí ninguém, não vi. Eu falei, gente, já fechou todo mundo aqui na fila. Graças a Deus, a criança estava lá dentro do coisa do McDonald's, esperando a batata dele sair. Do restaurante. Esperto. Ele estava lá dentro. Aí, Salvo pelo estômago. isso, mas assim, eu fiquei tão desesperada e foi nisso que caiu a minha ficha. Sabe? Literalmente, já adulta, com 2 filhos, que ninguém se importa com ninguém. Ninguém tá olhando pra você. Tá Às todo vezes a mundo na gente- sua luta. Tá todo mundo na sua luta. De repente, às vezes a gente fica assim, porque o fulano tá vendo eu fazer isso, porque fulano... Não estão. Eles estão literalmente caçando para comer na janta ou para comer no almoço. E se estiver também, qual é a influência daquela pessoa na minha vida? Né? Nenhuma. Às vezes a gente se importa tanto com a opinião do outro, mas o outro também muda o que daqui a 20 anos, né? Sei lá, nem 20, daqui a 5, 10 anos. Essa pessoa vai estar onde? Às vezes nem falando com você vai estar mais, entendeu? Como diz a poeta, quem te critica vai pagar uma conta pra você? Quem te critica vai te comprar um pão, um leite? Não vai, gente. Não vai. Não vai. E, assim, a adolescência é muito ruim. Ainda tem a fase da sofrência. Vocês tiveram sofrência? Nossa, como eu sofria. Eu fui um adolescente que passou por depressão, né? Então, assim, a sofrência pra mim foi longa, meu filho, foi longa. Mas existe uma sofrência que todo adolescente vai. Da primeira paixão, do primeiro amorzinho, da primeira decepção. Essa sofrência aí é pesada, né? Punk. Verdade. E é o que aconteceu com o menino, né? Tem crianças adolescentes que conseguem sair, outros não. Infelizmente, a gente sabe quais são as consequências dos que não conseguem. E os pais, né, que se culpam muito de não ter prestado atenção a tempo, de ter socorrido ao seu filho, de ter estendido a mão ao seu filho. Essa série é muito impactante com isso. Sabe? No final de tudo, os pais sentados numa cama, conversando e tentando identificar onde foi que a gente errou. O último episódio, inclusive, me chama a atenção porque ele fala assim, poxa, meu pai me dava uma surra. Eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer o mesmo com que eu nunca ia fazer o mesmo com meu filho. E eu não fiz. O que aconteceu? Por que ele fez isso? A culpa é minha? Né? E é onde entra na pauta que a gente já passou, né? Poxa, o que você está fazendo para se aproximar? No primeiro episódio, eu me lembro, eu não sei se foi assim, logo de início que eles invadem a casa, né, do adolescente, aí eles fazem uma pergunta mais ou menos, onde seu filho estava ontem à noite? Ele, eu não sei onde meu filho estava ontem à noite, eu não estava nem em casa. Não sei, eu estava trabalhando. Né? E como é que ele não sabe onde está o filho dele de 13 anos? É porque às vezes a gente fica tanto no processo de trazer para dentro de casa, de dar um conforto para os nossos filhos, que realmente às vezes eles passam batido quanto a isso, né? Eu vou falar uma situação que aconteceu essa semana com os meus. A gente estava aqui no estúdio, trabalhando, e eles ficaram lá no condomínio fechado, brincando. E aí o porteiro veio e falou assim, tinha uma criança que estava tentando bater no seu pequenininho. E aí, se o porteiro não tivesse falado, a gente não ia saber.
Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente está aqui na luta, tentando dar o melhor, e essa é a falha, sabe? Assim, querendo ou não, nós somos eu e meu marido e outros que não têm. E Que olha é que vocês estão literalmente do lado, né, de casa. isso aí. Imagina que literalmente vai trabalhar no centro do Rio e outras que cuidam dos filhos das outras e deixam seus filhos soltos dentro de casa. Entendeu? Literalmente, às vezes a gente quer dar tanto melhor para os nossos filhos. É aquela história. Eu apanhei e eu não bati. E a minha geração tá pecando muito nisso. Eu não tive e eu quero dar. Às vezes os filhos nem querem aquilo. Sabe? Os filhos querem a nossa atenção. É a sua vontade, não a dele. Isso aí. É igual eu nunca tive bicicleta. Mas na minha primeira oportunidade eu dei uma bicicleta para meus filhos. Eu nunca tive um overboard porque na minha época não existia. Mas na primeira oportunidade eu consegui dar. E é muito isso que nós, pais, estamos pecando. Ele tá no celular, tá dentro de casa, eu dei um videogame, eles vão ficar, porque antigamente ainda tinha isso. Eu não sei se vocês lembram, que teve muito também ataque dentro das escolas por conta de videogames. Porque o adolescente ele ficava literalmente preso, né, jogando, e não tinha noção da realidade para o mundo virtual. E acabava, como teve muitos casos nos Estados Unidos, teve também no Brasil, deles matarem outras crianças dentro da escola. Eu esqueci agora o nome do jogo. Que um cara saía, um pretinho saía GTA. GTA. Essa realidade. E, querendo ou não, agora a gente tem as redes sociais que eu acho que ferem muito os adolescentes. Como eles não estão com a mente totalmente aberta para rejeição, para as críticas, eu acho que isso afeta muito essa adolescência de hoje. Porque, querendo ou não, a gente tinha as críticas dos nossos pais, a gente tinha as críticas dos nossos amigos e estava tudo bem. E da comunidade onde ela está inserida, né? Às vezes numa igreja, às vezes num terreiro, às vezes em algum lugar, existem outras pessoas para ajudar, né, nessa crítica. Então, eu faço parte de uma igreja evangélica e, querendo ou não, a gente participa um pouco dessa criação, né? Participa um pouco desse convívio. E a gente ajuda nesse contexto, né? De criticar e também de ajudar. De poder dar o auxílio necessário para os pais que precisam, para os adolescentes também que precisam. E eu acho que, nesse contexto, falando no contexto da igreja que eu faço parte, hoje a gente tem uma visão diferente para adolescentes que antes não tinha. Na minha época, os adolescentes eram tratados tipo como se fosse na escola dentro das igrejas. Essa é a realidade. E hoje, convivendo com outros adolescentes na igreja, com jovens também, a gente vê que as comunidades têm tentado de alguma forma. Ainda não é perfeito, ainda tem as suas falhas, né? Ainda tem coisas a melhorar, existem pontos que a gente pode auxiliar e também existem pontos que a igreja também não pode, que as pessoas não podem interferir, porque é coisa particular, que cabe ao pai e à mãe, mas a gente tem feito a nossa parte, a gente precisa fazer a nossa parte, seja em comunidade, seja na escola, seja na rua, seja em algum lugar, a gente precisa fazer a nossa parte. A mudança começa pela gente, né? Sim. E ter consciência de que mudou a época, mudou a geração, mudou o problema. Então, o problema da geração passada não vai ser o mesmo da geração futura. Então, a gente precisa estar em constante conhecimento, adaptação, né? Para poder se adaptar ao que está vindo. Porque daqui a 20 anos, por exemplo, os problemas dos adolescentes não vão ser esses de agora. Verdade. E nem os da geração passada, a gente, né? Verdade. Então, acho que fica essa lição, né? evoluir, Fica essa lição pra gente. Acho que a gente está conseguindo chegar lá no finalzinho do nosso podcast Oh, com essa lição incrível. Sim, sim. Acho que, Melissa, muito obrigado. Foi incrível a gente bater esse papo. Amanda, mais um pra conta. O primeiro convidado e é o primeiro de muitos. Então, você aí que tá acompanhando a gente aqui no TMG Cast, que chegou através dessa rede, acompanhem, sigam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, que todo dia tem um conteúdo aqui para vocês. Segunda-feira tem conteúdo, terça tem conteúdo, quarta tem conteúdo e até sexta-feira a gente tem conteúdo aqui diário para você seguir, compartilhar e poder saber um pouco mais, né, Amanda? Isso aí. Então é isso. Toda quarta-feira,
o nosso podcast, né? Nosso papo aqui nessa mesa, Isso aí. com hosts que Com vocês já hosts conhecem aqui. diferentes. As pessoas Não vai vão convidados. Não vai ser só um fixo, vai ser... Vai ser rotativo, é rotativo. Rotativo. Aquela galera toda que vocês viram no primeiro episódio vai estar por aqui. Eu com a Amanda, Amanda com Cássia, Cássia com Danilo, eu com Antônio. Ih, vai rolar aí, vai rolar uma coisa aí. Sanduíche. É, um Vamos fazer um sanduíche. sanduíche. E com convidado, às vezes sem, vai ser assuntos diversos, então vai ser legal você acompanhar aqui com a gente, beleza? Vocês querem que a gente aborde algum tema? Coloca lá nos comentários. Assiste alguma série, indicam lá pra gente trazer esse assunto aqui na mesa, que vai ser muito bom. Sim, siga a gente nas redes sociais para ficar de olho em tudo que está acontecendo lá no TMG Studio, @TMG Studio. Você vai saber de muita coisa que está rolando por aí, vindo por aí. E é isso. Um beijo. Muito obrigado, Melissa, mais uma vez. Eu que agradeço a equipe TMG, todo mundo, né? O pessoal que tá ali ajudando na produção também, pelo convite. Pela segunda vez, gente. Adoro estar aqui com vocês. A Melissa quer agradecer ao Guilherme especialmente, tá? Isso aí. Mentira. A gente sabe disso. A droga, A me gente descobriram. sabe. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Beijos. Beijo.